Boa noite para todos vocês, tudo bem? Luz e paz para você nesse sábado à noite. Luz e paz, como sempre, ao seu coração. É o que eu mais desejo, a sua família. Espero que todos vocês estejam bem. Muito bem, gente. Então, hoje, indo direto ao ponto, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre pensamentos. O poder do pensamento positivo, negativo, essa dicotomia, essa dúvida que muitas vezes habita o nosso ser. E que, se a gente não souber como lidar com isso, realmente as coisas ficam difíceis, né? Uma das principais reclamações que a gente recebe em relação às pílulas do Evangelho noturnas, né, que são as perguntas e respostas, exatamente aqui. Ricardo, o que eu faço para controlar o meu pensamento? Eu tenho pensamentos negativos, aí tem gente que pensa em tristeza, doença, morte, medo, receio, angústia, né, pensamentos. Muitas vezes você nem quer o pensamento, ele surge na tua cabeça, né? Uma pessoa que você ama, de repente você pensa nela doente, de repente você tem um pensamento negativo, vai que talvez aconteça algo ruim, alguém fala com você, eu quero te contar uma coisa, e você fica, o que será, o que será, o que será? Então assim, os nossos pensamentos, eles são muitas vezes como um trem descarrilhado, concorda? É um trem descarrilhado, é uma força desgovernada, sujeita a um acidente, como um trem descarrilhado, né? Aquele trem que sai ali do roteiro dele. E se a gente não souber como lidar com isso, a nossa qualidade de vida, pessoal, fica muito comprometida, né? Completamente comprometida. E é lógico que quem deseja estar em paz precisa aprender a acalmar o seu pensamento. Existem várias questões, a gente já falou muito disso nas pílulas do Evangelho, sobre os pensamentos, né? Isso interfere em tudo, inclusive na vida profissional. Os nossos alunos, habitualmente, do coach financeiro, da minha parte profissional, a gente conversa muito sobre isso também, inclusive, né? Porque mesmo para você crescer profissionalmente, para você crescer na sua vida material, se você é uma pessoa do tipo que fica desconfiada, será que eu dou conta? Sabe, será que eu consigo? Será que esse investimento é para mim? Será que realmente esse ano eu vou conseguir melhorar o meu emprego? Será que eu vou conseguir, sei lá, surpreender meu empregador? Será que eu vou conseguir ser bem-sucedido nesse trabalho, minha empresa? Gente, todo tipo de dúvida, angústia, não importa a área, não vai nos fazer bem. Imagina, você que está fazendo um tratamento de saúde, você está participando de uma quimioterapia, você vai lá tomar a sua quimio e você está lá, meu Deus, e se eu morrer? Meu Deus, será que eu tenho muito tempo de vida? Ai, será que esse remédio vai fazer efeito? E se eu passar muito mal? E se eu não der conta? Tá entendendo como a situação é complexa? Imagina, você infelizmente quebrou a perna, né, problema no joelho e tá lá tudo enfaixado. Aí você tá lá, nossa, e se o osso não colar? Não é? E se esse remédio me der contraindicação? Então assim, é impressionante como tem gente que pensa coisas negativas o tempo todo. A pessoa começa a namorar com alguém, já pensa, e se der errado? Aí tá noivo, e se não funcionar? Aí casa, nossa, se eu gastei dinheiro à toa na festa e de repente eu terminar com tudo, aí nasce o filho, e se o filho não vingar? E se o filho não for feliz? Gente, para com isso, menos, né? Jesus nos falava, onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então, gente, o nosso pensamento, ao mesmo tempo que ele tem uma capacidade incrível, né, de nos ajudar a criar a vida e co-criar a vida, o nosso destino, que a gente cria através das imagens, dos nossos desejos, ele, ao mesmo tempo, se torna uma arma poderosa contra nós, se a gente não tomar cuidado. Isso é muito grave. Não é? Uma pessoa que, infelizmente, tem dificuldade de se visualizar bem, em paz, ou acreditar num futuro melhor, ela já adoeceu, ela já perdeu, ela já está passando por problemas na mente. Entende? O maior problema nosso, acredite nisso, é o que vai na nossa mente. Não adianta, por exemplo, uma pessoa chegar para você e falar, nossa, você está tão bonita hoje, porque se você se acha feia, você sabe disso que eu estou falando, se você se acha feia, você vai achar que as pessoas estão mentindo. Por mais linda que você esteja, se você não sente que você está linda, é ou não é? Vai parecer que é mentira, porque o teu pensamento, ou você mesmo se vê na sua autoimagem feia. Imagina alguém chega para você e fala, não, você é capaz de passar nessa prova, não é? Você é capaz de vencer esse problema no seu relacionamento. De repente, todo mundo aqui fora acredita em você, só você que não. Então, gente, isso é um negócio muito sério. Tá? A questão aqui, só para deixar bem claro, não é que a gente vai pintar um mundo, né, de cor de rosa, de lilás, né, na metáfora de dizer, a minha vida é maravilhosa, é linda, eu não tenho problemas, vou pensar positivo e tudo vai dar certo. Não, não é nada disso.
Não, nós temos problemas sim, nós temos dificuldades na vida sim, temos desafios, a gente está no mundo de provas e expiações sim, isso é um fato. Mas, amigos queridos, se entregar a essa questão sem trabalhar pela higiene psicológica, porque é uma higiene, né? É um cuidado, é uma limpeza da nossa mente, é um perigo muito grande. Se você for se entregar à agitação da sua mente, calcula só quantas dificuldades provavelmente você vai ter. Então, qual que é a nossa sugestão prática para que você possa serenar seus pensamentos e começar a ter uma vida um pouco mais equilibrada e um pouco mais feliz? Nada novo, mas você sabe, a gente não precisa falar nada de novo, né? A gente precisa fazer algo que funcione, concorda? Esse é que é o ponto, né? Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, qual que é o primeiro ponto que eu aconselho a vocês? Meditação. Esse é um ponto muito importante. Porque para você entrar dentro de si, você precisa aprender a acalmar a sua mente, silenciar o barulho da sua mente. E enquanto a gente não silencia o barulho da nossa mente, a gente vai ter problema, né? Porque a mente barulhenta, ela cria coisas, ela inventa histórias, não é? A gente está aqui, está pensando no que vai fazer daqui a pouco, no que devia estar fazendo lá atrás. Então, uma dica simples para quem ainda não aprendeu a meditar, pelo menos é colocar atenção na respiração. Pode fazer isso comigo agora, se você quiser. Quer testar? Porque isso é muito legal. Ó. Vamos lá. Todo mundo fecha os olhos. Inspire fundo. Solta devagar. Até acabar o ar. Inspira pelo abdômen. Solta. De novo. Entende? Até acalmar. Não sabe meditar, mas sabe respirar. Então a gente vai começar prestando atenção na respiração. O ar entrando e o ar caindo. Né? O ar entrando e o ar saindo. A mente acalmando. É treino. Se você treinar isso 5, 6 vezes por dia, na hora que você vai beber água, você para. Bebe. Bebeu sua água. Aí passa um tempo, você está lá fazendo alguma coisa, deixa eu beber água de novo. Por que isso? É só uma marcação. Por quê? Porque você vai evitar que a sua mente entre no nível de agitação profunda. Então a meditação ajuda a gente a educar a mente, pessoal, para trazê-la para o aqui e agora. Meditar é maravilhoso. É uma grande transformação para a nossa vida, mas é treino. Então, essa é a nossa dica número 1. Ah, não sei meditar ainda, Ricardo? Começa com a sua respiração. Colocando a sua atenção consciente na sua respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo, já é o suficiente para que você se sinta um pouco melhor. Pode ter certeza que já vai fazer uma boa diferença. Um segundo ponto, para a gente melhorar essa questão dos pensamentos negativos, gente, não tem jeito. A gente precisa mudar o tipo de alimento psicológico, né? O tipo de alimento que a gente traz para a nossa mente. Imagina o seguinte, numa outra live eu contava isso. Há muitos anos eu deixei de assistir telejornal pela manhã. Porque era assim, era um negócio horroroso, né? Como é até hoje. Você acorda, imagina que loucura. 6, 7 horas da manhã, a maioria acorda, indo trabalhar, indo estudar. Aí você liga a televisão, porque muita gente liga a TV. Aí tá lá, as notícias, as manchetes do dia. É morte, é invasão, é tristeza, é angústia, só notícia ruim. Imagina, a pessoa tá tomando o café dela e ao invés dela, né, tomar um café e emocionalmente tá bem, coloca lixo. Imagina que loucura, você levantar e você pegar um leite azedo. Você tomaria um leite azedo? Você tomaria um café que você acha que, sei lá, tá todo misturado com sujeira? É até estranho perguntar isso. Falar, óbvio que não, Ricardo. Pois é, mas você assiste porcaria. Entende? Aí, para piorar, tem gente que compra aqueles jornais que se espremer sai sangue. Aí chega no trabalho e vai comentar de coisas ruins. Gente, não tem jeito. A sua mente vai pensar o quê? Em coisa negativa. Aí você no final de semana aluga filme de terror. Percebe? Você começa a se retroalimentar de coisas ruins. Isso não vai te ajudar em nada. O tempo todo você está se retroalimentando e preenchendo o teu inconsciente com imagens negativas, com conversas negativas e com vibrações negativas. Entende, gente? Só para deixar bem claro, isso não se trata da gente ficar alienado. Ah, quer dizer então que eu não vou ver notícia? Não, se trata de peneirar as suas notícias. Eu, por exemplo, fui na internet. Na internet eu vejo, tem lá as notícias, né? Eu escolho o que eu quero ler, eu leio dentro de um filtro, que é importante manter-se bem informado, mas dentro de um filtro.
E eu sou sincero, né? Quando eu vejo notícia negativa, eu faço uma prece, assim, Senhor, né? E, né, protege a minha mente, visualizo a mente, para poder entender a notícia sem absorver aquela vibração negativa, que é o que normalmente fica conosco, não é? Então, a gente acaba misturando muita coisa e não presta atenção nisso, não se dá conta. A gente mesmo está poluindo, entende, o nosso interior. Aí você vê, por exemplo, pessoas falando assim: ai, Ricardo, nossa, eu não consigo um grande amor. Ou então, meu relacionamento afetivo é horroroso. Ah, mas também pudera. Você vai falar que as suas amigas só falam de quê? Traição, ciúme, homem que não presta. Boa parte das vezes é assim, né? A mulher que traiu o marido. Olha, você sabe quem foi que chifrou não sei o quê? Não é assim que fala? Ai, fulano de tal é corno. Olha que coisa, gente. Ai, Beltrano de tal é uma fofocaiada tremenda. Me perdoe a honestidade. Mas honestamente, você acha que você merece atrair um espírito nobre pro teu lado? Vibrando dessa forma? Falando desse jeito? Gostando desse tipo de conversa? Entende? Não combina. Não combina. Então nós mesmos estamos poluindo nossos pensamentos, a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, e a gente às vezes se comporta como se fosse inocentes. Aí na hora que vem a doença, vem os pensamentos negativos, os pesadelos, a gente fica: meu Deus, que absurdo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Bem, um dos motivos talvez seja o quê? O péssimo alimento mental que você está colocando dentro de si. Então, meus amigos, ninguém é vítima aqui, né? A gente precisa escolher, sim, nossos pensamentos através da qualidade do que nós colocamos na nossa mente. Você não tem que ser uma pessoa alienada. Dá para saber das notícias do mundo, saber das dificuldades que a gente passa sem se entregar de maneira negativa a elas. Não é? É uma questão de educação do espírito. É uma questão de escolha. Nós precisamos escolher. Então, a primeira dica é meditar. Se você aprendeu a meditar, fantástico. Não deu para meditar, pelo menos a respiração. Lembra? Pequenas respirações constantes durante o dia já ajuda a gente a dar uma refreada, né, na nossa ansiedade. Ajuda muito. Segunda dica é escolher o tipo de alimento que você vai trazer para a tua mente, para o teu coração. E a terceira dica, não menos importante, também não tem nada de inédito, que eu sempre falo disso, mas é importante a gente falar, é você praticar gratidão. Gente, é impressionante. Se você, estou falando sério, nem que seja 2 vezes no dia, na hora que você acordar e na hora que você for dormir, você parar para agradecer, agradeça por qualquer coisa, sabe? Treina a sua mente para agradecer. Treina mesmo, tô falando sério. Você fala assim: meu Deus, obrigado por mais um dia, né? Meu Deus, obrigado, sei lá, meu filho que está aqui do meu lado, meu pai, nossa, obrigado pelo meu cachorrinho que eu vou dar comida para ele. Meu Deus, eu estou desempregado, mas obrigado porque eu tenho saúde e energia para sair da cama, para recomeçar. Meu Deus, obrigado por esse livro que eu estou lendo. Sabe, encontre motivos para agradecer. Porque quando nós estamos agradecendo, até as substâncias químicas que nós produzimos com a gratidão, que são endorfinas, automaticamente trazem bem-estar. Mas pessoas que ao invés de agradecer, já levantam se queixando e reclamando, elas já poluem a sua mente logo no início do dia. Ou então na hora que vai dormir, né? A pessoa vai dormir, eu chego em casa do trabalho, vai reclamando do dia, conta pro marido, pro pai, pra mãe: meu dia foi terrível, o trânsito estava pesado, não é assim? Nossa, hoje foi terrível lá na fila do banco. Gente, desculpa, ok, teve dificuldade, mas todo mundo tem, não é privilégio seu. Você teve, eu tive, outro tem, cada um na sua área. Mas a pergunta é: onde que está o olhar de gratidão? Então nós mesmos deixamos de acalmar a nossa mente de maneira positiva pelo nosso foco no negativo, percebe? Então não tem vítima na vida. É o que a espiritualidade superior nos ensina. Não há vítimas na vida, não é? Então nós somos responsáveis pela nossa existência. Coloque isso no seu coração. Você é responsável pelo que você cocria na sua mente. A gente pode não impedir que os pensamentos negativos dos outros venham até nós através de falas ruins, de imagens ruins, mas você pode escolher o que você quer produzir ou o que você quer alimentar dentro de você. Não é assim? A gente pode não impedir que a frente fria venha até nós, mas você pode colocar o seu casaco e ela não te incomodar. Você não pode impedir que o calor venha até você, mas você pode ligar um ventilador, um ar-condicionado, enfim, tomar uma água geladinha para aliviar isso. O que muitas vezes a gente não faz, né, metaforicamente falando. A gente reclama do que não quer, que é a mente agitada com pensamento negativo. Mas olha, a gente está lá retroalimentando essa negatividade, fica difícil, né? E você? O que você tem feito? Não é? O que você pretende fazer para que nesse ano de 2019 realmente a sua vida seja diferente? Para que realmente, gente, nesse ano de 2019, você tenha uma vida mais leve, mais amena, mais feliz. Você possa se sentir mais conectado com o seu eu divino, não é, com o seu eu profundo.
que nesse ano você possa se sentir uma pessoa mais leve, mais grata por tudo que você faz, pela diferença que você pode fazer na vida de quem te rodeia, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que moram na sua rua, dos seus vizinhos, né, de pessoas que você nem conhece, mas seja através de uma oração ou de questões no mundo material pragmáticas, práticas, né, atitudes, você vai fazer diferença. Tudo é uma questão de escolha, de postura. Entende? Depende do que você quer fazer. Então, essa é a proposta daquele que supera a agitação daqui de fora. Porque, gente, o mundo aqui fora, ele não vai mudar para você estar em paz. Entenda isso. Essa é uma ilusão que muita gente às vezes tem. O mundo aqui fora, ele não vai mudar. Não adianta você esperar que a sua família faça silêncio e harmonia para você estar em paz. Né, que seus clientes aumentem para você estar em paz, que seu namorado apareça, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu marido, sua esposa, que seus pais se tornem perfeitos para você estar em paz. O mundo aqui fora não muda, aqui dentro a gente muda. Então nós podemos construir ao redor de nós uma atmosfera pacificadora, entende? Construir uma sensação de paz. Enquanto outras pessoas, você chega perto delas e a gente só sente agressividade, né, saindo do coração delas, desarmonia, angústia, não tem pessoas que você chega e elas te acalmam? Calma, você sente paz. É uma atmosfera de paz. Isso é construção. Então, nós podemos construir essa atmosfera de paz todos os dias, um pouquinho de cada vez. Não é? Se a gente está lá educando o nosso pensamento, acalmando o nosso ser, a gente está sempre agradecendo a Deus por coisas boas, vibrando de maneira positiva. É um treino. Fácil? Não, não é. Mas é plenamente possível. Então é muito importante, gente, que nós possamos trazer para o nosso coração a gratidão e a serenidade. Porque isso só vai nos ajudar. Não é? Ajuda a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, vamos treinar? Não é? Tem que treinar, gente. Eu sei que não é fácil, né? A gente, enfim, tem muitas surpresas, é a gravidez, é o problema financeiro, é o marido, é o familiar. Gente, todo mundo tem desafios para poder lidar, não é? Ah, eu descobri uma enfermidade, alguém me traiu, nossa, eu tô triste nos últimos tempos. Supere, dando um passo de cada vez. A gente tem que se movimentar, sabe? Caminhar em direção ao próximo passo. Com muita fé em Deus, mas também fazendo a nossa parte. É isso que a gente aprende com o nosso evangelho, né? Não adianta, não é? Não adianta. Água parada dá dengue, é ou não é? Sangue parado coagula. Então a pessoa que fica parada em relação à vida, ela deixa de fazer os progressos necessários para que ela possa estar feliz, né? Se sentir melhor e muito mais feliz. Tá bom? Vamos lá, Patrícia, e quando nos sentimos perdidos na vida? Aí, Patrícia, o que uma pessoa perdida faz? Ela não busca uma bússola? Ela não busca se encontrar? Como é que você faz isso? Ficando parado ou tentando? Caminhe. Isso é muito importante. Veja, se a gente entra num restaurante, você está com fome, você não sabe o que você quer comer, normalmente o que a gente faz? Experimenta, né? Deixa eu pegar um pouquinho de cada coisa aqui. Você testa um prato, não era esse. Melhor comer outra coisa. O que não pode é você ficar parado, então você vai ficar com fome. Então, às vezes a gente se sente perdido e a própria vida quer que a gente se esforce, né? Para que a gente possa amadurecer. Então, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ficar de braço cruzado. Por quê? Porque isso danifica a nossa autoestima, faz com que a gente tenha uma sensação muito negativa sobre a nossa capacidade de superação e não nos auxilia em nada. Não é verdade? Não nos auxilia em nada. Então é isso. Vamos repassar o que nós vimos hoje, ó. São 3, então, as técnicas principais para a gente, nesse momento, trabalhar os pensamentos positivos. A respiração consciente junto com a meditação. 2, né? Você selecionar a qualidade do que você coloca na sua mente. E 3, qual que é o terceiro? Quem lembra? Quem lembra? Gratidão, que é o que eu tenho agora, né? Estou experimentando agora, por Deus permitir que estejamos aqui, né? Estar junto com vocês em mais um sábado. Gratidão, né? Por mais difícil que seja, porque isso faz uma diferença grande. Olha, eu sei que não é fácil para alguns de nós, né, encontrar gratidão em momentos de dor. E eu não estou dizendo que é simples, mas ajuda. Né, você vê, olha, por exemplo, você está comentando essa história, né, tá separada há muito tempo do marido com um filho pequeno. Mas vamos olhar o lado bom. Você tem um filho pequeno, né, você podia não ter filho nenhum. Você viveu uma vida, né, com um companheiro, nesse momento não estão juntos, mas você está experimentando a experiência afetiva. Tem gente que está doido para ter um marido, mesmo que seja para separar depois, e não tem. Entende? Gente, não tem jeito. Sempre a gente vai ver dois lados. Você sempre pode ver o lado negativo ou um lado positivo.
E a maneira como nós vamos enxergar as situações ao nosso redor modificam tudo. Sabe aquela história? Você vai na fila do SUS terrível e você está lá e você vai ser atendido, mas vai demorar 1 hora. Mas tem gente que está agradecendo, porque ainda assim muitas pessoas desencarnam na fila do SUS e eu vou ser atendido em 1 hora. E apesar disso tudo, a pessoa consegue enxergar o lado bom. Isso é liberdade. Entende? É um nível de liberdade que não é fácil alcançar. Eu não estou dizendo que eu tenho, vamos deixar isso bem claro, né? Eu também estou buscando aprender a chegar nesse nível, mas que os gigantes da alma nos ensinam, né? Que é potencializar a nossa consciência no aqui e agora, naquilo que é positivo, apesar de tudo. Apesar de tudo. Né? Então, fica aqui o nosso carinho, né? Com desejo de que a gente possa deixar a luz entrar e o conforto espiritual trazer um pouco mais de leveza para as nossas almas. E lembre-se, gente, amanhã sempre é um novo dia. Eu tenho certeza que os problemas que mais te incomodavam 10 anos atrás, você nem se lembra direito. Alguns nem lembram de nada. Então você pode ter certeza que aquilo que mais te traz dor agora, o tempo e a fé em Deus vai ajudar a ajustar. Um amigo espiritual sempre nos diz, o tempo é um instrumento de Deus. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Tá bom? Então, olha, meu carinho a vocês, façam o evangelho no lar e vamos juntos, né, gente? Vamos juntos trabalhar por uma humanidade melhor, mais justa, mais feliz, com o nosso coração muito mais em paz. Tá certo? Mais uma vez, agradeço muito a cada um de vocês. Ótima noite para vocês, para você, para sua família. Eu vou falar que nem minha avó falava, durma com os anjos, né? E lembre-se, você é responsável pela vida que você tem. Não importa o que aconteceu até agora. O que você vai fazer a partir de agora depende de você. Então, bora usar com sabedoria nosso livre-arbítrio. É ou não é? Beijo, gente. Fiquem com Deus e você já sabe. Até breve. Até muito, gente. Muito breve. Namastê. Tchau.